Hoje eu gostaria de falar com vocês aqui de uma passagem que tem ali no livro de Ezequiel. É uma passagem extensa ali a partir do capítulo 40 de Ezequiel e depois entra no 41, 42, 43 até chegar lá no 47, a respeito ali daquela construção daquele templo, da visão que Ezequiel tem do templo. Primeiro ele tem uma visão inicial que ele fala do templo que seria construído, e à medida que ele se aprofunda no texto, ele começa a falar de um templo que não é construído por mãos humanas, de um templo que não se consegue humanamente construir. E ele culmina o texto lá no capítulo 47 de Ezequiel, aquela visão que o profeta tem a respeito daquele templo e que debaixo do trono saem águas. E aquelas águas, elas vão em direção ao Mar Morto, e por todos os lugares que aquelas águas passam, ela vai curando tudo. Então é uma imagem do profeta Ezequiel acerca desse templo. Ele tem a visão de um templo que vai crescendo para dentro. Isso, aos olhos humanos, ele é quase que impossível de acontecer, uma construção crescendo para dentro. É claro que Ezequiel, aqui nesse texto, ele está falando de algo espiritual e de natureza subjetiva. Então, como disse, a primeira visão é desse templo construído por mãos humanas, que ele tem a visão, e a segunda visão é a visão de um templo que não é construído por mãos humanas. Tudo nos mesmos textos. E chega um ponto ali no capítulo 43, que Deus, na visão, falando para o profeta, fala: mostra a casa de Israel esse templo, porque esse templo é o modelo. Você vai ver Jesus citando essa passagem, não mencionando o nome, mas dizendo no dia da grande festa que ele se levantou e disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios correrão do seu interior, exatamente se referindo ao texto do templo que era construído para dentro. É como se você chegasse e entrasse numa caixa pequena por uma pequena porta. A Bíblia diz que pequena é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que se ajustam com ela. Então já está falando de um templo que vai crescendo à medida que você entra por uma porta pequena, semelhante a uma caixa pequena, e dentro dela tudo começa a crescer, ganhando medidas cada vez maiores e grandiosas internamente. É claro que essa construção não pode ser construída na teoria pelo homem, porque isso não é de uma natureza mensurável no tempo. Para você construir esse templo que Ezequiel viu, você precisaria de instrumentos de natureza quântica. Por que natureza quântica? Porque não é físico. É de natureza quântica porque o tempo e o espaço perdem a sua significação. Então, quando nós falamos da construção do templo, esse templo que cresce para dentro é algo que não se constrói fisicamente. É algo além do físico, é algo espiritual, como disse, e subjetivo. Aí você vê, como eu citei, que nesse templo existe um altar do quais procedem as águas vivas, que vertem do interior desse templo, que cresce para dentro, saindo do altar, escorrem pelas portas do templo, e em seguida desce entre a cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras, vai descendo, vai descendo, vai descendo conforme o declive, e entra pelo Vale de Cedron, é o que está no texto, aqui, de Ezequiel 47, vai descendo por essa ladeira toda, corta o caminho da Judéia, o deserto da Judéia,
até chegar em Jericó e por fim no Mar Morto. Mas tudo isso é carregado de significado. É carregado de significados espirituais, sendo que por onde quer que passe ou se derrame tais águas vivas, tudo reverdece, cresce, se torna frutífero, gerando um oásis e lugares regados e viçosos, e por último, convertendo o Mar Morto num lugar cheio de vida. Essa é a visão que Ezequiel teve, desse templo crescendo para dentro e transformando morte em vida. Por onde quer que essas águas que vêm desse templo, onde elas vão passando, elas vão gerando vida. Tudo isso que estou citando aqui trata-se de algo, de um edifício impossível de caber nos padrões da matemática, física e a arquitetura da terra. Então, o reino de Deus não é feito com visível aparência, não é feito com arquiteturas humanas. Ele está para além disso. Ele está para além do observável. As medidas desse templo elas não são físicas, são antifísicas. Para você ver, como eu disse, ele começa numa pequena porta, começa no mínimo. E à medida que vai se entrando por essa porta estreita, que se chama caminho, tudo começa a crescer. Tudo começa a ser desenvolvido. As dimensões vão ficando cada vez maiores a partir da pequena porta. Apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à vida. O lugar não apenas cresce para dentro, mas também para cima. Se você ler o texto lá, a partir do capítulo 40 de Ezequiel, você vai ver que as dimensões, a partir da porta pequena que você entra, se ajustando com ela vai crescendo para dentro do templo e para cima. São dimensões. O acesso de um nível para outro não poderia ser alcançado por fora, mas somente por dentro. Então, quando a gente fala do Evangelho e fala do reino de Deus, tudo é alcançado dentro de você. Nada é alcançado fora, é alcançado dentro, a partir do acesso pela porta. O lugar cresce quando você entra nele. E uma vez nele, só passa de um nível para o outro num caminho interior. Você só cresce dentro do Evangelho, é num caminho interior, não é num caminho exterior. É à medida que você cresce para dentro, as dimensões vão sendo dilatadas, as dimensões vão sendo acrescidas, as coisas vão se desenvolvendo, você vai alcançando outros níveis, para dentro e para cima. Tudo é dentro de nós, tudo ocorre dentro de nós. Esse local, esse templo, ele não se limita a simbolizações terrenas. Existem dentro desse templo que Ezequiel viu simbolizações tanto de criações eternas como de criações de natureza. Ezequiel recebeu a ordem de Deus para medir o templo, para lançar um cordel e medir. E à medida que esse lugar era medido, subitamente o lugar se projeta para amplidões incomparáveis, maiores do que todas as dimensões que já foram mencionadas. Então, cada vez que você entra mais para dentro desse lugar, para esse lugar de entendimento, lugar de crescimento, as coisas vão se projetando em níveis superiores. Por isso que o interessante é você se ajustar e seguir caminhando, seguir andando para dentro e para cima. Essas são as dimensões. Paulo, mais adiante em Efésios, se eu não me engano, ele cita lá que nós devemos crescer em espírito no homem interior, a fim de que nós possamos compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e nos envolvermos nesse amor de Deus. Você vê que isso tudo acontece para dentro, não acontece para fora. Quando você entra e visita este lugar, quando você visita esse lugar que a entrada é estreita,
que cresce para dentro e para cima, que está marcado por símbolos de várias criações. A saída desse lugar nos remete para um mundo de dimensões bem maiores. Por isso, você percebe que o reino de Deus não é um reino construído por mãos humanas. Não está em construção de templos. Ele é algo subjetivo crescendo dentro de você e se expandindo e alcançando dimensões que você nem mensura. Essa construção, ela não é dessa ordem de coisas. Claro, é algo espiritual. Esse templo que Ezequiel viu, que teve a visão, é Deus mostrando para mim e para você o caminho do lugar santo. Assim como na cruz, Jesus ali morrendo, ele abriu um novo e vivo caminho de acesso a Deus. Esse é o caminho. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Você se salvará de si mesmo. Você compreende que é Deus revelando o Santo dos Santos para você. Um caminho que já está aberto. Em que você entra por fé. Por isso que nós precisamos entender que o nosso crescimento, o crescimento dentro do Evangelho, o crescimento no reino de Deus, ele não é um crescimento para fora, é um crescimento para dentro, que se expande para fora. É a figura das águas que correm. Aquele que crê em mim, como disse Jesus, como diz a Escritura, como está escrito lá no livro de Ezequiel, rios de água viva correrão do seu interior. Quantas pessoas se preocupam com exterioridades? E o reino de Deus não é feito das exterioridades. O reino de Deus, você entra. E quando você entra, ele começa a crescer para dentro e para cima. Deus está mostrando para Ezequiel parâmetros de crescimento e desenvolvimento por dentro. Entra pela porta, cresce, não de fora para dentro, cresce para dentro. Não se sabe o quão grande é isso. Você não tem a dimensão do reino de Deus. O reino de Deus é algo que se expande a todo momento, à medida que você vai entrando. Quanto mais você entra dentro do reino, maior o reino fica. Quando você faz esse caminho para dentro, as suas dimensões de percepção vão mudando. As suas dimensões de entendimento vão mudando. E aí você consegue discernir o certo e o errado, o profano e o sagrado, o que é de Deus e o que não é de Deus. É à medida que você entra. E você vai caminhando. Mas o importante é que você entre e não pare de caminhar, não pare de subir na compreensão desse reino, desse templo. Então essas são as imagens, né, que Deus deu aqui para o profeta Ezequiel do verdadeiro templo. Onde está o templo de Deus? É o templo que cresce para dentro. João 7, 37, 38, quando Jesus disse aquela frase: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Ele estava falando dele mesmo. Ele é o verdadeiro templo. Ele é o templo modelo. Jesus é esse templo altar de onde procedem as águas vivas. O Espírito é quem realiza essa realidade. Paulo nos diz, irmãos, que nós estamos sendo edificados, habitação de Deus, morada de Deus no Espírito. Assim como Jesus é o templo de onde fluem essas águas, eu também sou um templo por onde as águas do Espírito estão fluindo, estão correndo de mim para gerar vida aonde há morte. Por onde correr esse rio, tudo vai ficar verde, tudo vai vivificar, até chegar onde está a morte, onde é o mar morto, onde tudo já morreu, ali vai gerar vida. Amém. Essa é a obra do Evangelho. Essa obra que o Evangelho faz dentro da pessoa.
Por isso que o maior beneficiário do que o Evangelho é e representa é eu e você. É aquele que usufrui do Evangelho, aquele que investe no Evangelho, aquele que se aprofunda no Evangelho, aquele que vive o Evangelho é o maior beneficiário. Existe uma impossibilidade humana de você construir esse templo para fora. É só para dentro. É para dentro de você, é para dentro das suas percepções, é para a sua mudança de mente. Como Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. A revelação desse templo que cresce para dentro, desse templo que não é de natureza humana, destrói a presunção humana de construir um templo das exterioridades, porque é uma construção impossível aos homens. Eu e você temos o privilégio de entrarmos nesse lugar, de avançarmos. Que nós possamos fazer, irmãos, como disse o escritor de Hebreus, tenhamos intrepidez em entrar nesse lugar. Nós temos o privilégio de entrar em Cristo. E assim nós vamos nos tornar também templos e derramando graça sobre todas as pessoas. Amém? Então tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus, que é esse templo. E que nós nos tornamos também templos. Nós nos tornamos pequenos cristos. E as nossas experiências do lado de dentro vão dando vida aos cenários de morte do lado de fora. Você compreendeu tudo que nós estamos falando? Nesse templo que cresce para dentro e para cima. Você vai chegar a um ponto que você vai derramar água, as águas que fluem, os rios do Espírito que correm, que vão trazer vida a outras pessoas. Então Jesus, nesse trecho aqui de João capítulo 7, ele usa essas imagens com a intenção de afirmar a entrada de Deus no homem, a fim de gerar e produzir resultado de cura crescente no homem, ao mesmo tempo em que faz do curado um ente curador. Então aquele que é curado passa a curar também. Nós somos exortados com consolações, para que nós, sendo consolados com essas consolações, nós possamos também consolar outros. Amém? Jesus usou esse dia da festa, no dia da grande festa, era um rito judaico, que eles derramavam água do limiar do templo e a água corria, bem como disse a passagem ali de Ezequiel. Então ele usou essas imagens com a intenção de afirmar a entrada de Deus no homem e usou esse rito, o rito dos sacerdotes do templo de Jerusalém, com o propósito de ensinar o significado de crer nele. Então eu vou ler o texto aqui de João que diz: ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ele deixou para nós essa forma de construção, não de uma possibilidade humana, mas de uma possibilidade espiritual, essa construção, para facilitar o nosso entendimento do que seja a vontade de Deus quanto ao bem que o Evangelho pode fazer na vida de cada homem. Do templo procedem águas que geram cura. Jesus é esse templo impossível aos homens, para que eu e você possamos seguir esse modelo, ouvindo a palavra e crendo nela, bebendo dessa água viva que vem daquilo que recebemos em nosso espírito, e a graça de Deus invadindo o nosso interior e nós também derramando graça sobre as outras pessoas. O meu e o seu interior precisa se tornar assim como esse rio que corre desse templo, assim como esse rio que corre de Jesus. Quando entro no templo, não feito por mãos humanas, vou me tornando semelhante a Ele mesmo, sendo que o final do processo é que a partir de mim,
as mesmas águas se derramem pelo mundo até chegarem aonde há morte. E onde há sequidão, haja novamente vida. Onde há morte, haja vida. A revelação do Evangelho acabou o mundo e fez criar um outro mundo. Quando você tem o Evangelho, você cria um outro mundo, um mundo de possibilidades indescritíveis. Pelo Evangelho nós temos uma dimensão inacreditável de possibilidades em relação à vida, em relação à existência, em relação a tudo mais. O mundo que temos aí, ele ficou muito menor que o nosso coração, muito menor que a nossa mente, muito menor que o mundo interior, muito menor que esse mundo crescendo dentro de você, o mundo de Deus, o Evangelho de Deus. Então esse mundo ficou menor, porque nós estamos se expandindo e crescendo. Amém. E isso que é importante. Agora somos cidadãos do templo, mas do templo que cresce para dentro, não do templo que cresce para fora, não do templo de visível aparência, do templo das exterioridades, mas sim do templo de Deus crescendo dentro de nós. Nós somos templo, nós somos morada de Deus no Espírito. Embora seja muito pequeno, está crescendo para dentro, está se expandindo, está gerando vida dentro de nós e gerando vida para fora de nós. Como Paulo disse, quando eu era menino, pensava em coisas de menino. Agora, quando eu vou me desenvolvendo e me tornando mais maduro, eu deixo de lado as coisas de menino e avanço para novos desafios, desistir das coisas de menino. Hoje nós caminhamos para aquilo que é perfeito. Hoje conhecemos em parte, mas em breve virá aquilo que é perfeito. E quando aquilo que é perfeito tomar conta de mim e de você, nós seremos uma expansão da graça de Deus e do amor de Deus nessa existência, nessa terra. O mundo pode se tornar pequeno para você, mas dentro de você há algo muito maior. Amém? E nesse mundo que é dentro de você, cabe todo o amor de Deus possível. Amém? Nós podemos fazer uma comparação daquilo que nós chamamos de religião com aquilo que se chama lugar de minha habitação. O que a religião fala de lugar de habitação? Em nossos templos, a vaidade dá lugar a monumentos ao ego. Nossos templos são obras de homem. Agora, no lugar da habitação de Deus, não existe nenhuma matemática humana, porque ali cessam as medidas humanas, as medidas estereótipas, as medidas exteriores do homem, porque todas elas, para dentro de você, podem ser medidas extrapoladas quando você está crescendo em Deus, quando você está crescendo no Evangelho, está crescendo na graça e no amor de Deus, nesse reino, nesse templo. Não há como você crescer pelo lado de fora. Não tem escadas do lado de fora, só tem crescimento expansivo do lado de dentro. Se todo mundo entendesse o que isso significa, muita gente mudaria sua mente. O crescimento do reino de Deus é dentro de nós. O reino de Deus cresce em nós. É para dentro. Como disse, entrando por uma pequena porta. Então, como o profeta Ezequiel fala ali, lá ele determina praticamente a lei desse templo que Deus mostrou para ele, que é o templo que vai crescer para dentro daqueles que se abrirem para isso. Você entra pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduzem à vida. Você viaja para dentro de si mesmo, guiado por quem? Pelo Espírito Santo. E ali, em você, o que estiver morto ganha vida. Cresça por isso dentro de você, cresça no seu interior, se desenvolva.
Não tenha medo do mundo exterior, pois uma vez você fazendo a viagem dentro de você, o crescimento dentro de você, tudo por fora ganhará vida, porque rios de vida correrão de você. A sua consciência não deve estar nas exterioridades, a sua consciência até deve estar naquilo que você aprende do Evangelho. E é aí que você tem o discernimento que produz a vida abundante. É nesse lugar. Como disse o livro de Ezequiel mesmo ali no capítulo 36, aspergirei água pura sobre vós, e vós ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo. Essa é a aliança que Ele fez conosco. Uma nova mente, um novo coração, uma nova consciência dentro de você. Dar-vos-ei um coração novo. Porei dentro de vós o meu espírito. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E todos nós conheceremos o Senhor. Amém. Porque Ele mesmo falará conosco. Porque nós encontramos o lugar. Este templo é o templo que Jesus disse que seria destruído. E em 3 dias Ele ia reedificar. Falando de quem? Dele mesmo. Esse é o templo que Ele disse, destruirei esse templo em 3 dias. E em 3 dias eu reedificá-lo-ei. Restaurarei o tabernáculo de Davi que está caído, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Deus destrói templos aparentes. Deus destrói exterioridades. Deus constrói templos para dentro. Deus constrói para dentro. Deus constrói um templo que cresce aqui dentro de mim e de você. Nós nos tornamos esse templo em Cristo. Afinal, estamos em Cristo. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora Cristo vive em mim. A vida que eu vivo, não vivo por mim mesmo, mas vivo pela fé em Cristo. O único caminho, que é o caminho de Deus, é o caminho que está dentro do coração, é o caminho que está dentro do seu coração e do meu coração. Os céus dos céus não podem conter Deus. Ele, no entanto, habita com o quebrantado e com o contrito de coração. É nesse lugar que Deus está. Amém? Era isso que eu trouxe para vocês hoje. Amém? Essa palavra aí sobre o templo, algo que crescia dentro do interior. Na verdade, a profecia de Ezequiel era o próprio templo que era Jesus. Aquele templo que ele mesmo disse que ia derribar e reedificar. Em 3 dias reconstruir. Que era o templo, e a partir de Jesus nós podemos ter acesso ao lugar do templo, de onde correm as águas. Não é isso? Ele foi rasgado na sua carne, lá abriu um novo e vivo caminho, tem acesso direto ao trono da graça, não é isso? Acesso direto ao Santo dos Santos, não precisa de intermediário, não precisa de nenhum tipo de mediador. Ele é um mediador, e hoje não tem mediador, hoje é direto ao trono da graça, é pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus, está escrito isso na Bíblia. Nós temos acesso direto ao trono da graça, não é isso?